Lino coloca um corpo dentro de um saco preto no porta-malas do carro e diz: "Aqui nos despedimos. Adeus, Álvaro." Gael revela a Daphne que havia conhecido uma moça chamada Paula que trabalhava na Automotiva Gama e tentou agarrá-la por pensar que ela estava afim dele. Acontece que Gael entendeu errado e a garota o ameaçou de denunciá-lo por assédio. Gael explica que estava estranho por medo de que todos ficassem sabendo disso. O rapaz reconhece que também não agiu de uma maneira muito legal com Daphne às vezes, e ela lembra que em muitos momentos ele foi um fofo. Ariadna está certa de que se ela fosse homem e estivesse investigando um abusador, o juiz diria que ela poderia proteger seu filho de qualquer ameaça. Clarinha vê Bárbara no hospital e a menina grita empolgada: "A vozinha!" Josefina cochicha para Daphne: "A vozinha? É sério?" Bárbara ainda está chateada com Daphne, que pede desculpas pelo que disse. É que ainda não sabia da verdade, mas agora já está tudo esclarecido. Daphne pede para visitar Gemma e Bárbara concorda, mas avisa que vai confirmar com Gael se está tudo certo. Gael também visita Gemma, que ainda está preocupada por não fazer ideia em como vai sustentar sua filha. Gael garante que todos a amam e vão a apoiar. Daphne lembra que está em dívida com Gemma, pois a garota ajudou muitas vezes com seus filhos. "Para isso somos família", diz Gael, "para apoiarmos em tudo." Josefina não quer perder a oportunidade de pedir para ela e Bárbara fazerem as pazes. Bárbara não vê necessidade. Josefina quer encerrar alguns capítulos para poder viver em paz. Ela conta que se separou do monstro com quem estava casada e acha melhor ficar sozinha a viver controlada por alguém. Bárbara diz que teve Joaquim até o final de seus dias. Josefina concorda que Joaquim foi um grande homem e que a mulher a quem ele amou foi Bárbara. Josefina explica que Joaquim não planejou ficar com ela e seguiram se falando somente por Daphne, porque ela não teve culpa de nada. Bárbara reconhece que Josefina também não foi a única culpada, pois Joaquim não foi obrigado a estar com ela. As duas mulheres sorriem timidamente uma para a outra. Josefina vai voltar para sua cidade e pergunta a Daphne na frente de Bárbara se ela vai voltar com ela ou ficará na capital. Bárbara conversa com Lino em seu jardim e confessa que se sentiu sozinha quando chegou em casa. Ela admite que estava a ponto de convidar Daphne e os filhos para ficar com eles. Lino lembra que os dois estão de viagem marcada para Paris e quer que na volta desfrutem a casa sozinhos. Bárbara comenta com Lino que Ariadna e Eduardo estão vivendo juntos. Lino pergunta se ela sabe o endereço, com a desculpa de mandar algumas coisas de Eduardo. Bárbara acha que tem o endereço no celular. Enquanto ela vai abrir a porta, Lino pega o celular de Bárbara da bolsa. Linda chega à casa de Bárbara e pergunta por Eduardo. Bárbara se nega a dizer e a acusa de ter prejudicado a vida de seu filho. Linda diz que Eduardo é um vigarista, abusou de sua confiança, a roubou e depois o covarde desapareceu. Bárbara se nega a acreditar e diz que o casamento deles foi de mentira. Linda consegue entender por que Eduardo é como é, pois sua mãe lhe dá razão em tudo. Antes de sair, Linda avisa Bárbara que vai colocar Eduardo na cadeia. Lino ouviu tudo e afirma a Bárbara que as ameaças de Linda são superficiais. Lino mente para Bárbara que vai tratar da venda de um quadro muito caro e vai atrás de Linda. Lino se apresenta a Linda como inquilino de Bárbara e dá o endereço de Eduardo para que ela o coloque na prisão. Ariadna se preocupa com a falta de notícias de Álvaro.
Bárbara liga para Eduardo e conta que Linda esteve procurando por ele, o acusando de roubo, além de assegurar que vai mandá-lo para a prisão. Bárbara exige que o filho diga a verdade. Eduardo diz que vai explicar outra hora, mas não é como Linda disse. Daphne está no apartamento de Gael. Ele oferece seu apartamento para Daphne ficar com os filhos até encontrarem outro lugar para morarem. João certamente vai ser preso e Gael vai voltar para Miami. Eduardo está fugindo de Linda e tenta falar com Esteves. Gael sugere a Daphne namorarem à distância, mas ela diz que seus filhos sentiriam falta dele. Além disso, não durariam muito tempo juntos. Tadeu está ficando impaciente no abrigo. A assistente social alerta Ariadna que Tadeu pode sofrer uma crise de ansiedade. Gema receberá alta no dia seguinte, mas sua filha permanecerá na incubadora. Ariadna vai até o escritório perguntar por Álvaro e encontra Bruno. Ela comenta sobre uma reunião que Álvaro tinha em outra cidade com os sócios. Bruno informa que Álvaro não está no escritório e que não tinham nenhuma reunião. Além disso, há dias não vê o sócio. Ariadna vai até a delegacia e o delegado diz que Álvaro cancelou a reunião que tinham por causa de outra reunião. Ariadna conta que essa reunião não existiu e lembra que ela recebeu uma ameaça dizendo que matariam uma pessoa que ela amava. Ariadna começa a suspeitar de que a mensagem que recebeu do celular de Álvaro foi enviada por outra pessoa. O delegado informa que Álvaro havia dito por telefone que já sabia quem poderia ter matado Olga. Ariadna não tem dúvidas de que Álvaro está em perigo. O delegado vai mandar rastrear o celular dele. Linda vai até o apartamento procurar Eduardo e diz a Ariadna que é a esposa dele. Linda revela que ela e Eduardo se casaram e viviam como marido e mulher normalmente, não apenas por causa do visto permanente como ele havia dito. Eduardo a enganou, a abandonou e a roubou. Eduardo passou a noite no carro para fugir de Linda e da polícia. Esteves liga para avisar Eduardo que está sendo preso e que vai dizer que a ideia de roubar Linda foi do amigo. Linda revela a Ariadna que Bárbara sabia que Eduardo deixou a família para viver com ela nos Estados Unidos. A Ariadna conta que entre ela e Eduardo não existe nada, só estão vivendo juntos para recuperarem a guarda do filho. Linda diz que Eduardo precisa pagar pelo que fez com as duas, e Ariadna concorda. Assim que Linda vai embora, Ariadna envia uma mensagem de voz para Eduardo avisando que já sabe de tudo. Eduardo conversa com o advogado, que o aconselha a se esconder. Ariadna vai até a casa dos Falcon procurar por Eduardo, mas não o encontra. Ariadna recrimina Bárbara, a chama de hipócrita e diz que ela não merece ter um filho como Álvaro. Érica informa a Gema que ela vai poder voltar para a escola. Gema fica feliz por isso, mas triste porque sua filha vai continuar hospitalizada. Ariadna conta a Bárbara que Tadeu está em um abrigo por causa de Eduardo e só voltou com ele para recuperar o filho. Bárbara se nega a acreditar que Eduardo faria isso com Tadeu. Ariadna diz que Eduardo não deixou Álvaro ficar com a guarda do sobrinho e Bárbara continua se negando a acreditar. Ariadna também informa que Álvaro está desaparecido e ela está preocupada. Lino diz que Álvaro deve estar por aí e pede que Ariadna não preocupe mais a Bárbara. Bárbara se retira e Lino tenta colher informações de Ariadna sobre o que ela sabe sobre Álvaro, mas ela vai embora. Lino a alcança e oferece ajuda. Ele diz que parece que Ariadna gosta de brincar de gato e rato.
Ariadna imediatamente se dá conta de que quem a atacou no estacionamento pode ter sido Lino e vai embora. Eduardo pede ajuda a Bárbara. Cassandra sugere tirarem uma foto de Lino para mostrarem a Açucena, já que na internet não tem nada dele. Bárbara consegue alugar um quarto de Dona Efigênia em um bairro popular para que Eduardo se esconda. Bárbara repreende Eduardo por tudo que tem feito e avisa que não vai mais ajudá-lo. Conrado instrui Ariadna sobre a guarda de Tadeu e conta que Álvaro estava suspeitando que Lino provocou o incêndio na casa onde vivia, porque mentiu sobre a perícia. Ariadna suspeita de que Lino tenha abusado e matado Olga. O delegado informa Bárbara, Lino, Gael e Ariadna que um corpo carbonizado foi encontrado no carro de Álvaro devido a um acidente. Bárbara grita em desespero.